Fala, galera! Meu nome é Kézia Kiefer, sou casada há 8 anos com o senhor Estevão Guimarães Gomes. Ele quer que eu me chame Kézia Gomes, ainda vou estar no processo, por enquanto Kézia Kiefer. Tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência enquanto esposa. No vídeo de apresentação eu falei para vocês da nossa dificuldade, né? Como surgiu a ideia do canal, do Sopro de Vida, que foi a partir do momento de desemprego do meu marido, um momento de muita dor. E hoje eu tô aqui para compartilhar para vocês a minha visão, a minha postura, os meus sentimentos que a gente vivenciou nesse período como esposa, como mãe e como esposa. Quando a gente recebeu a notícia do desemprego, foi como se o chão abrisse assim aos meus pés, né? Mas engoli o choro e prossegui. Só que com o passar do dia, com o passar do tempo, o sofrimento do meu marido se tornou o meu sofrimento. Porque quando a gente ama, quando a gente gosta de alguém, quando a gente admira alguém, a gente sente a dor do outro, né? E pra mim, enquanto esposa, foi muito difícil ver o meu marido sofrendo e eu não poder fazer nada pra aliviar essa dor, aliviar esse sofrimento. Eu estava sempre do lado, sempre dando palavra de ânimo, sempre dando palavra de esperança, mas parecia não ser o suficiente. E a minha vontade, como eu já falei, era tirar a dor do meu marido. Se eu pudesse, arrancava a dor do coração dele, do peito dele com a minha mão e colocava em mim. Mas, né, isso é impossível. Não tinha como fazer isso. Então, o meu sofrimento maior nisso tudo foi a minha impotência enquanto esposa, não poder fazer nada para aliviar a dor do meu marido. E o que eu fiz? Eu mergulhei na palavra, eu mergulhei nas orações, eu comecei a buscar a Deus de uma forma totalmente diferente, porque eu entendi até aí que só o Senhor poderia fazer alguma coisa para nos livrar, só o Senhor poderia fazer alguma coisa para amenizar a nossa dor, a dor do meu marido. E eu confesso para vocês que no primeiro momento a minha oração era uma oração de criança birrenta. Senhor, me dá, Senhor, me dá. E eu lembro que eu falava assim eu me ajoelhava e falava assim com o Senhor: Senhor, o Senhor é pai. Como pode um pai fazer um negócio desse com o filho, ver o filho sofrendo e não fazer nada para aliviar a dor do filho? Eu sei que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode fazer todas as coisas e o Senhor está nos punindo desse jeito. Era uma oração assim, de birra mesmo, sabe? Criança birrenta que está colocando o pai à prova, como se eu tivesse o poder de colocar Deus contra a parede. E eu confesso para vocês que no primeiro momento essa foi a minha oração. E como eu falei, eu também, além da oração, eu mergulhei na palavra. Eu comecei a ler a Bíblia de uma forma diferente. Eu comecei a ouvir muitas pessoas, muitos homens e muitas mulheres de Deus, pregação, saí de Facebook, nessa época eu ainda não tinha Instagram, então eu saí totalmente do Facebook. E todo o tempo que eu tinha livre, fora da minha rotina de trabalho, de casa, eu estava ouvindo uma mensagem, eu estava lendo a Bíblia. E foi isso que foi me alimentando, foi isso que foi me sustentando, e eu passei a mudar a minha rotina de oração. Eu evoluí, eu cresci, eu saí da criança birrenta para uma adolescentezinha mais comportada. E aí eu comecei a pedir ao Senhor: Senhor, então me ensina a orar, porque eu tô orando da maneira errada, eu tô fazendo tudo da maneira errada, me ensina a orar. Eu quero aprender a orar. E aí, nesse processo de Senhor me ensina a orar, de ler a Bíblia, de compartilhar, de estudar mesmo a palavra do Senhor, eu comecei a perceber que a gente precisa orar com inteligência, né? A gente precisa alinhar as nossas vontades à vontade de Deus. Não adianta eu querer ir para a África se o propósito que o Senhor tem para minha vida é em Cabo Frio, né? Ele não vai me levar à África. Nada vai cooperar para que eu chegue à África. E era assim. E foi assim na minha vida. Então eu comecei a orar ao Senhor dessa maneira: Senhor, se a gente está passando por isso é porque a gente precisa passar por isso. Então nos sustenta para que a gente saia dessa situação com um caráter aprovado. Se Estevão precisa passar por isso, se eu preciso passar por isso, me dá força. Sopra em mim o sopro de vida para que eu possa me erguer e cumprir o teu propósito na minha vida, para que eu seja aprovada nessa situação. Não que eu fique repetindo, porque quando a gente não é aprovado em uma situação, é igual escola. A gente vai fazendo aquela prova várias vezes até ser aprovado para a série seguinte. E eu comecei a orar assim. E durante esses momentos de oração, esses momentos de busca, eu comecei a entender o que é processo.
eu comecei a entender que a gente estava vivendo nada mais era que um processo. Um processo que tinha começo, meio e fim. E que dependendo da minha postura, esse processo ia ser mais fácil ou muito mais difícil. Então, para ilustrar para vocês o que é processo, vamos olhar para uma borboleta. A borboleta, ela não nasce borboleta. Ela é linda, ela é maravilhosa, mas ela não nasceu assim, linda e maravilhosa. Ela nasceu uma lagarta. E qual é o processo da lagarta até a fase de borboleta? É o casulo. A lagarta, ela precisa passar pelo casulo para ela se desenvolver e virar uma borboleta. Se a lagarta virar para o criador e falar assim, se chega, não quero o casulo, ela jamais vai evoluir e virar uma borboleta. Então eu entendi que para virar borboleta eu precisava passar por aquele casulo. O casulo é um momento de dificuldade, é um momento de aperto, é um momento de desespero. Imagina a lagarta ali, gente, sendo transformada naquele lugar apertado. Mas os especialistas aí, os estudiosos dizem que se a lagarta ela não passar por esse aperto, ela não tem força para poder desenvolver as suas asas e sair por aí voando. Então, como eu já disse 300 vezes, é necessário passar pelo casulo. E eu comecei a entender que o processo, ele não vem para nos matar. O processo ele vem para nos fortalecer e nos habilitar para o próximo passo. A gente, quando viveu isso, a gente era bem novo, eu tinha 26 anos, tinha 28 anos. Então, pra gente era tudo muito novo. Laura tinha 6 meses só. E a minha gravidez foi uma gravidez super planejada, super esperada, super sonhada. E a gente passar por tudo isso com ela tão pequenininha foi muito difícil pra gente. Mas durante esse processo todo eu entendi que aquilo era um processo que ia passar, que ia terminar. E que esse processo, ele ia transformar a minha visão enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto serva, enquanto amiga, para poder viver coisas novas em Deus. E foi assim, gente, um momento de muita tristeza, um momento de muita luta, um momento de muita crise pessoal, muita crise minha com Deus, de colocar Deus na parede. E falando aqui com vocês, eu fico pensando assim, né, nesses momentos de crise, eu devo imaginar Deus lá no céu, assim, ó, olhando do trono, falando, ih, Espírito Santo, corre, 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 vai lá, abraça, porque tá difícil o negócio pra ela ainda não entendeu que isso é um processo e vai passar. E mesmo colocando o Senhor contra a parede, mesmo tendo essa postura de criança birrenta, eu me levantava das minhas orações mais fortes, porque o Pai, ele é assim, o Pai, ele disciplina, o Pai, ele exorta, o Pai coloca no cantinho do pensamento quando quer colocar, mas ele tá ali do lado, confortando, consolando sempre que é preciso. E veio, gente, o escape do Senhor para as nossas vidas. Foram 5 meses nesse desespero. Estevão conseguiu uma oportunidade de trabalho, passou, mas o que ficou de ensinamento pra gente e o que eu quero compartilhar com você, mulher, ore, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo sabedoria até para orar, porque quando a gente se coloca nessa situação de birrenta, de não querer entender aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, fica muito mais difícil passar por processo. Agora, quando a gente entende que a gente está sim num processo, que está sim difícil, que está sim doloroso, mas que você tem um pai com você, e que é um pai perfeito, que é um pai zeloso, que é um pai que te ama, que é um pai que quer te promover para o próximo passo, fica mais fácil, mais tranquilo, fica menos desesperador. E entenda, mulher, todas nós temos os nossos processos, e isso é também com os nossos maridos. A gente precisa respeitar o tratamento de Deus na vida do nosso marido, dos nossos filhos, dos nossos pais, das pessoas que estão à nossa volta. Quando a gente toma essa postura de querer colocar Deus contra a parede por aquilo que Ele está fazendo na vida de quem a gente ama, é como se a gente estivesse querendo dar um basta no propósito de Deus na vida daquela pessoa. E não, o processo, ele nos promove. Então, meninas, a dica que eu tenho para vocês é essa. Respeite o tratamento de Deus na vida do seu marido, na vida dos seus filhos. E tenha certeza que o processo é difícil, o processo é doloroso, por isso que se chama processo. Mas ele vai te habilitar para o próximo passo, para o próximo nível. Ele não vem para te matar, ele vem para te preparar para coisas grandes, tá? E orem, peça sempre a Deus sabedoria para orar da forma que convém orar. Una a sua necessidade com o propósito de Deus. Se você ainda não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, para a sua família, leva isso para os pés da cruz, pede ao Senhor para que te revele. O Senhor, o Espírito Santo, ele é
Ele tem o dom da revelação. Ele traz aquilo que está no trono do Senhor para as nossas vidas, para que a gente possa entender qual o propósito de vida para as nossas vidas. Então, respeite o tratamento de Deus na vida do seu marido e ore com inteligência, ore com sabedoria. Vocês vão desatar em nome de Jesus. E para terminar, eu quero deixar para vocês uma passagem que está lá em Hebreus 12, 1 e 2, que diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixamos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Então, meninas, fiquem firmes, beijo no coração, fiquem com Deus. Fala, galera, meu nome é Kézia Kiefer, tô aqui pra... Oi meninas, boa tarde, tô aqui pra gravar. Como é que eu vou